Existe uma lei invisível atuando neste exato momento na vida de todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Uma força silenciosa que não aparece nos jornais, não é ensinada nas escolas e raramente é mencionada pelos especialistas em finanças tradicionais. Ainda assim, ela determina quem avança rapidamente rumo à prosperidade e quem permanece preso nos mesmos ciclos durante anos. Você já percebeu como algumas pessoas parecem encontrar oportunidades no momento certo, conhecer as pessoas certas e tomar decisões que produzem resultados extraordinários? Enquanto isso, outras trabalham duro todos os dias e continuam andando em círculos. A maioria acredita que isso acontece por sorte, privilégio ou acaso. Mas existe um padrão escondido por trás desses resultados. Uma lei oculta que opera nos bastidores da realidade e influencia diretamente a velocidade com que a abundância chega à vida de alguém. E hoje você vai descobrir exatamente qual é essa lei. Antes de compreender essa lei, você precisa abandonar uma crença que limita milhões de pessoas. A ideia de que prosperidade é apenas consequência do esforço físico. É claro que agir é importante. É claro que disciplina e dedicação têm valor. Mas observe atentamente o mundo ao seu redor. Existem pessoas que trabalham 15 horas por dia e continuam lutando para sobreviver. Ao mesmo tempo, existem indivíduos que parecem produzir resultados gigantescos sem demonstrar o mesmo desgaste. O que explica essa diferença? A resposta está em algo que acontece antes da ação, antes da estratégia, antes do planejamento. Existe uma frequência emocional que influencia a forma como você interpreta a realidade. Essa frequência determina as oportunidades que você enxerga, as decisões que toma e os resultados que manifesta ao longo do tempo. E é exatamente aí que a lei oculta começa a atuar. A lei oculta da prosperidade acelerada afirma que a realidade responde mais rapidamente à convicção do que ao desejo. Muitas pessoas desejam riqueza, desejam liberdade financeira, desejam uma vida melhor, mas continuam vibrando dúvida, medo e insegurança. Existe uma enorme diferença entre querer algo e acreditar profundamente que aquilo já faz parte da sua trajetória. O desejo cria expectativa. A convicção cria movimento. Quando alguém possui convicção verdadeira, sua postura muda. Sua voz muda. Seu olhar muda. Suas escolhas mudam. E o mundo passa a responder de forma diferente. A oportunidade que antes parecia invisível começa a se destacar. A ideia que parecia impossível começa a parecer viável. Tudo porque a mente deixou de procurar justificativas para fracassar e passou a procurar caminhos para prosperar. Observe os grandes realizadores da história. Independentemente da área em que atuavam, quase todos possuíam uma característica em comum: eles acreditavam antes de ver. Isso não significa ignorar a realidade ou viver em fantasias. Significa sustentar uma visão interna forte o suficiente para continuar avançando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas esperam que a realidade mude para então acreditar. Mas quem prospera mais rápido entende que a mudança começa dentro. Primeiro surge a identidade. Depois surgem as ações compatíveis com essa identidade. E somente depois aparecem os resultados externos. Essa sequência é uma das engrenagens mais importantes da prosperidade consciente. Quem compreende isso para de perseguir resultados e começa a construir uma versão mais poderosa de si mesmo. Existe outro aspecto fascinante dessa lei. Ela não responde apenas ao que você pensa. Ela responde ao que você repete emocionalmente todos os dias. Se todas as manhãs você acorda reclamando da situação financeira, seu cérebro interpreta essa repetição como uma verdade absoluta. Aos poucos, ele passa a filtrar a realidade para confirmar aquilo que você acredita. Você encontra mais problemas, mais obstáculos, mais motivos para se preocupar. Mas quando alguém passa a alimentar pensamentos de crescimento, aprendizado e oportunidade, o cérebro inicia um processo completamente diferente. Ele começa a identificar recursos, conexões e possibilidades que antes passavam despercebidos. O ambiente continua o mesmo. O mercado continua o mesmo. Mas a percepção muda. E quando a percepção muda, os resultados começam a mudar também. É por isso que muitas pessoas experimentam uma grande virada financeira depois de uma transformação interna profunda. O dinheiro não surgiu do nada. O mercado não mudou da noite para o dia. O que mudou foi a forma como elas passaram a enxergar a si mesmas e o mundo ao redor. A lei oculta da prosperidade acelerada atua exatamente nesse ponto. Ela recompensa aqueles que conseguem sustentar uma nova identidade antes que as evidências externas apareçam. Isso exige coragem.
Porque a mente humana foi treinada para confiar apenas no que pode ver. Mas a verdadeira expansão começa quando você aprende a agir em alinhamento com aquilo que deseja construir, mesmo enquanto os resultados ainda estão se formando nos bastidores. Outro erro comum é acreditar que prosperidade significa apenas dinheiro. Na verdade, o dinheiro costuma ser uma consequência. Pessoas que prosperam rapidamente desenvolvem clareza mental, controle emocional e capacidade de adaptação. Elas entendem que riqueza é um reflexo de valor gerado. Quanto maior o valor que você entrega ao mundo, maiores tendem a ser as recompensas. A lei oculta funciona como um amplificador. Ela amplia aquilo que você já é. Se existe crescimento interno, ela amplia crescimento. Se existe escassez emocional, ela amplia escassez. Por isso, trabalhar apenas o lado financeiro sem desenvolver a mentalidade correta costuma produzir resultados temporários. A verdadeira prosperidade nasce quando existe alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Agora imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo desafio. Uma delas vê o problema como prova de que nunca conseguirá avançar. A outra interpreta o mesmo desafio como uma oportunidade de crescimento. Quem você acredita que encontrará a solução primeiro? A resposta parece óbvia, mas esse princípio explica grande parte da diferença entre quem prospera e quem permanece estagnado. A lei oculta responde à interpretação que você dá aos acontecimentos. Não são os eventos que definem seu destino. É o significado que você atribui a eles. Quando você muda a interpretação, muda a energia emocional. Quando muda a energia emocional, muda a qualidade das suas decisões. E decisões melhores criam resultados melhores ao longo do tempo. Existe uma pergunta poderosa que você deveria fazer diariamente. Não é porque isso está acontecendo comigo. Essa pergunta costuma alimentar o papel de vítima. A pergunta correta é: o que esta situação está tentando me ensinar? Essa simples mudança reposiciona sua mente em uma frequência de crescimento. Em vez de procurar culpados, você procura aprendizado. Em vez de focar na perda, você busca evolução. E é justamente nesse ponto que a lei oculta acelera os resultados. Pessoas que aprendem rapidamente também prosperam rapidamente. Porque transformam obstáculos em conhecimento e conhecimento em oportunidades. O que parecia uma barreira se torna uma ponte para um novo nível de realização. Talvez o aspecto mais surpreendente dessa lei seja a velocidade com que ela começa a responder quando você assume responsabilidade total pela própria trajetória. No momento em que você para de culpar a economia, o governo, a família ou as circunstâncias e decide governar sua própria energia, algo muda internamente. Você recupera poder, recupera foco, recupera direção. E quando isso acontece, a realidade começa a refletir essa mudança de postura. Não porque exista magia envolvida, mas porque sua mente passa a operar de forma mais estratégica, mais consciente e mais alinhada com seus objetivos. A responsabilidade não é um peso. Ela é uma das maiores fontes de liberdade que existem. Se você observar atentamente as pessoas que alcançaram resultados extraordinários, perceberá que elas desenvolveram o hábito de proteger a própria mente. Elas escolhem cuidadosamente as informações que consomem. Evitam ambientes excessivamente negativos. Cercam-se de referências inspiradoras. Isso não significa ignorar os problemas da vida. Significa evitar alimentar constantemente frequências que enfraquecem sua capacidade de agir. A mente é como um jardim. Aquilo que você planta e cultiva diariamente tende a crescer. Se você alimenta medo, colherá mais medo. Se alimenta confiança, colherá mais confiança. E a lei oculta amplificará exatamente aquilo que estiver sendo cultivado dentro de você. Neste momento, talvez você esteja se perguntando qual é a essência dessa lei. A resposta pode ser resumida em uma frase simples: você próspera na velocidade da identidade que sustenta. Não é apenas sobre quanto você trabalha. Não é apenas sobre o que deseja. É sobre quem você acredita ser. Quando sua identidade muda, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus resultados mudam. E quando os resultados mudam, toda sua realidade começa a se reorganizar. A prosperidade deixa de ser uma meta distante e passa a ser uma consequência natural da pessoa que você decidiu se tornar. A partir de hoje, observe suas palavras, seus pensamentos e suas reações com mais atenção. Pergunte-se diariamente se eles pertencem à identidade que deseja construir ou à versão limitada que está tentando deixar para trás. A lei oculta da prosperidade acelerada está funcionando neste exato instante, quer você perceba ou não. A questão é, ela está trabalhando a seu favor ou contra você?
A boa notícia é que a resposta pode mudar a qualquer momento. Quando você decide assumir o comando da própria frequência, fortalece sua visão e alinha suas ações com seus objetivos, inicia uma transformação que vai muito além do dinheiro. Você começa a construir uma nova realidade. E toda grande prosperidade nasce exatamente assim, primeiro dentro de você, depois diante dos seus olhos. Talvez o maior segredo nunca tenha sido trabalhar mais, correr mais ou lutar mais. Talvez o verdadeiro diferencial das pessoas que prosperam rapidamente seja a capacidade de alinhar aquilo que pensam, sentem e fazem todos os dias. Enquanto a maioria espera que as circunstâncias mudem para então acreditar em si mesma, os grandes realizadores fazem o caminho inverso. Primeiro mudam a própria frequência, depois assistem a realidade se reorganizar ao redor dessa nova identidade. E é exatamente neste ponto que a transformação começa. Não quando o dinheiro chega, mas quando você se torna a pessoa capaz de recebê-lo e mantê-lo. Agora eu quero que você reflita. Qual é a única crença, hábito ou pensamento que mais tem atrasado a sua prosperidade? Identificar esse bloqueio pode ser o primeiro passo para acelerar a mudança que você tanto deseja viver. Se este conteúdo expandiu sua visão e te ajudou a enxergar algo que estava escondido diante dos seus olhos, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra para o algoritmo que mais pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. E se você quer continuar aprendendo sobre mentalidade de riqueza, manifestação, prosperidade e os princípios que ajudam milhares de pessoas a desenvolver uma relação mais poderosa com o sucesso financeiro, inscreva-se no canal Mente Milionária e ative todas as notificações. Aqui, cada vídeo é criado para despertar uma nova percepção, fortalecer sua confiança e te ajudar a construir uma vida de mais abundância e realização. Obrigado por assistir até aqui. Que sua mente se fortaleça, que suas decisões se tornem mais conscientes e que a prosperidade encontre cada vez mais espaço na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.